Essa palavra, eu estou colocando aqui o nome, o seu lugar nos planos de Deus. Amém? Que é o seguinte, Deus ele tem promessas, né? Quem já não leu muitas promessas, tem o pessoal que gosta de pegar a caixinha de promessas, né? Eu vou lá, não, vou tirar uma promessa de que Deus tem, mas Deus tem promessas, desde lá atrás, né? Promessas que são para toda a igreja, promessas são exclusivas para você, né? Deus já falou, né, muitas coisas, e Deus tem coisas grandiosas para fazer, né? Deus tem planos grandes, né? Às vezes para mudar a sociedade, para marcar a história, né? E uma coisa importante de você saber é que os planos de Deus nunca vão ser frustrados. Amém? Se Deus prometeu uma coisa lá atrás, Ele vai cumprir. Amém? Amém? Eu vou pegar um exemplo aqui, que é o exemplo de Abraão. Vamos pegar aqui Gênesis, capítulo 12. Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1. Abraão, uma pessoa que conheceu Deus, falou com Deus face a face algumas vezes ali, né? Gênesis 12, 1, fala assim: então disse o Senhor a Abrão, né? Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que vos abençoarem, e amaldiçoarei os que os amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Tá, então, primeira coisa, vamos ver essa promessa de Abraão, né? Deus virou para Abraão lá atrás, né? Sei lá, 5.000 anos atrás, né? Não sei, tem um pessoal que faz as contas, né? Pega de geração em geração e calcula mais ou menos quantos anos deu, né? É bastante tempo, eu não sei exatamente o número de anos, mas há muito tempo atrás Deus virou para Abraão e falou: ó, sai no meio da sua casa, dos seus parentes. Tem os parentes aí junto com você? Sai do meio deles, né? Vai você, né? E vai para a terra que eu vou te mostrar, né? Então tinha uma primeira coisa, ó. Deus deu uma ordem para Abraão, falou: sai daí e vai para onde eu vou te mostrar, né? Farei de você uma grande nação, né? Você vai ser abençoado, vai ser um grande povo, né? Eu vou te mostrar uma terra, você vai para lá e vai ter um grande povo, né? E o que Abraão fez? Né? No 4 falou: e saiu Abraão e foi com Ló. Se for ler aí, Ló era o seu sobrinho. A primeira coisa que Deus falou para Abraão foi: sai do meio de seus parentes. Ele leva os parentes junto. Né? Depois, mais para frente, né, isso ele já estava com 75 anos quando Deus prometeu, né? Muita gente olha e fala: 75 anos é velho para ter filho, para ter uma grande nação, uma descendência gigante, né? Já é velho, mas ainda ele só foi ter Isaac, né? Mas com 90 anos que Deus voltou a trabalhar ali. Mas vamos ver, ó, Gênesis 13, um pouquinho para frente, no verso 14 ao 16. Então Deus fez uma promessa para Abraão: você vai ser um grande povo, eu vou te mostrar uma terra, né? Ele estava lá e de repente, né, Gênesis 13, verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Então, primeira coisa, ó, Deus só voltou a falar ali, né, com Abraão depois que ele começou a obedecer, né? Então, às vezes Deus fez uma promessa, né, mas a gente está: isso aqui acho que não é tão errado, né? Não deve ser tão pecado fazer isso, né? Mas se você está em pecado, você está fazendo uma coisa que está errada, vai contra o que Deus mandou, você pode negar o quanto você quiser, mas isso vai atrapalhar a ação de Deus na sua vida. Não que isso vá limitar Deus, mas a Bíblia fala que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, né? E ele: mas o que tem andar junto com o parente, né? Não é pecado andar com o parente. Não é, né? Mas no caso de Abraão, se Deus mandou e ele está desobedecendo, é pecado, né? Então vamos lá, Gênesis 13, 14.
Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Então, quando ele se separou do sobrinho dele, Deus falou: ó, eu vou te mostrar uma terra. Então Deus fez uma promessa, né? Vou te mostrar uma terra. Esse vai ser grande, vai, então. Na hora que ele começou a obedecer a Deus e deixou o parente dele do lado, Deus aumentou a promessa. Falou: está vendo essa terra aqui? Toda essa terra aqui que você está vendo vai ser sua. Os pastores foram lá, conheceram essa terra que Deus prometeu para Abrão lá atrás. Era a terra de Canaã, chamava. No verso Gênesis 15, do 5 ao 7. Essa aqui é uma frase, é uma passagem famosa, que Deus chamou Abraão e falou: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Disse-lhe ainda: eu sou o Senhor, que o tirei da terra do Ur dos Caldeus, para dar-lhe essa terra como herança. Então Deus novamente, lá na frente, anos depois, Deus olhou: vem cá, sai, olha para o céu. Abrão estava preocupado, Deus reforçou a promessa dele e falou: está vendo essa terra? Essa terra aqui vai ser a sua terra. É interessante a gente parar para pensar, que Abrão teve a promessa lá atrás, demorou um tempo para começar a se cumprir a promessa na vida dele, porque ele não estava obedecendo completamente. Enquanto ele não abriu mão, eu falei, às vezes você fala assim: isso aqui não é tão errado, não é tão pecado. Se você está em dúvida, não faça. Se tiver alguma coisa que você fala assim: não sei se isso aqui agrada a Deus, então não faça. É melhor você errar por excesso de zelo, do que por falta de zelo. Então, Abrão teve esse comecinho, meio conturbado, mas daí, depois ele começou a crer, e fala que isso foi acreditado como justiça. O ato de crer já foi uma grande coisa para ele. Ainda um pouquinho mais para frente, ali no verso 13, nessa mesma conversa com Abrão, Deus falou assim: então o Senhor disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Então Deus já previu, muita coisa do que ia acontecer. Quem conhece a história de Abrão, foi Abraão. Daí ele teve essa promessa, teve um filho chamado Isaac. Daí o Isaac também teve uma mulher que não conseguia ter filho, quando teve os filhos, teve os gêmeos. Um deles era o Jacó, que mudou o nome para Israel. Israel teve 12 filhos. Um dos filhos era José, que foi vendido como escravo para ir parar no Egito. E no momento de grande tribulação, teve uma fome e tal, Deus usou o José lá no Egito para trazer a família para ir morar no Egito. E daí, quando eles estavam no Egito, morreu o faraó que tinha colocado José no Egito, e o povo começou a ser escravo lá. Então, nesse momento, lá no Egito, começou o que Deus tinha prometido para Abrão: por 400 anos, o seu povo vai ser escravo no Egito. Então Deus já tinha prometido: vai demorar, não vai ser agora. Deus já falou: você vai ter uma promessa grande, mas não vai ser agora, vai ter um monte de encrenca aí no caminho, vai demorar 400 anos, mas depois esse povo vai para essa terra que eu estou prometendo. Bom, nesse momento lá no Egito, foram 400 anos o povo sofrendo como escravos, sendo maltratados, e se eu for olhar, são tentativas até do diabo de tentar frustrar as promessas de Deus. Se for olhar, na história tem vários momentos que tentaram matar o povo judeu, exterminar, para falar assim: as promessas de Deus não vão se cumprir. Mas Deus sempre deu um jeito de manter esse povo na terra. Se olhar, recentemente, perto dessa escala gigante, teve o grande genocídio lá com os alemães, tentando matar e perseguindo os judeus para tudo que é lado. Mas estão aí, estão espalhados,
pelo mundo e em 48 eles voltaram para a terra deles, de novo. Tudo, pode tentar fazer o que for, mas você não vai conseguir tirar a promessa de Deus, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Bom, e quando eles estavam lá no Egito, Deus separou uma pessoa, Moisés. Não sei quantos já ouviram falar de Moisés, espero que vários. Mas Moisés foi uma criança que já desde pequeno Deus deu uma solução, separou ele, para ele se tornar um líder lá na frente. E Deus colocou ele na família do faraó, da pessoa mais poderosa que tinha no Egito, e isso deu para ele estudo. Deus permitiu que Moisés pudesse estudar, então Deus separou e capacitou Moisés para se tornar um líder. É interessante pensar isso, porque às vezes a gente olha e fala assim, Moisés era gago. Não sei se era gago, se ele era ruim de falar, o que era, mas ele era capacitado, porque ele viveu na família dos líderes daquela nação por muito tempo, até ele virar homem. Fala que quando ele estava no Egito, ele foi criado desde criança, e quando ele era adulto que ele começou o seu ministério de alguma forma. Mas ele foi criado lá, Deus permitiu que ele tivesse estudo, ele sabia escrever, não era todo mundo que sabia escrever naquela época, e Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, porque Deus capacitou, Deus preparou as situações para Moisés ser treinado e ser capacitado. Bom, mas Moisés tentou fazer a obra. Eu acredito até que Deus já estava falando no coração dele, você vai libertar esse povo, esse é o seu povo, e você vai tirar ele do Egito. Eu sinto que Moisés já estava com alguma coisa ali no coração dele, porque em Êxodo 2, vamos abrir, Êxodo capítulo 2, Dois, 11. O Moisés tentou começar o seu ministério, mas na força do seu braço. Então, Êxodo capítulo 2, verso 11. Amém? Certo dia, sendo Moisés já adulto, foi ao lugar onde estavam seus irmãos hebreus e descobriu como era pesado o trabalho que realizavam. Viu também um egípcio a espancar um dos hebreus. Correu o olhar por todos os lados, e não vendo ninguém, matou o egípcio e escondeu na areia. Bom, Moisés olhou e falou, não está certo, esse povo está sofrendo aqui. Na hora que viu um maltratando, olhou, ninguém está vendo. Matou o egípcio. Olhar aí, verso 15. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés. Mas esse fugiu e foi morar na terra de Midian. Ali assentou-se à beira de um poço. Então, Moisés tentou fazer alguma coisa do jeito dele e não deu certo. E ele teve que fugir. O faraó começou a procurar ele. Se a gente olhar lá no verso 23, muito tempo depois, então quanto tempo depois? Muito. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Então, até o 25, Deus olhou para os israelitas e viu qual era a situação deles. Então é o seguinte, Deus tinha levantado Moisés, separou ele, capacitou, tinha alguém mais preparado para ir lá conversar com o faraó, sabia falar, se bobear, conhecia as leis do Egito, sabia como dialogar ou como argumentar com aquela pessoa, tinha instrução, mas ele foi lá e fez uma bobeira, ele matou uma pessoa, e começou a ser procurado por isso. Então ele não podia mais ficar lá, e não poderia mais exercer o seu ministério naquele país. Por quê? Porque o faraó estava procurando ele, é um assassino, vão procurar ele, vão matar, E agora? Ele teve que ir para o Egito. Só quando o faraó morreu, muito tempo depois, que Deus voltou a olhar para o povo de Israel. Infelizmente, o Moisés deu um trabalho aí. Tem coisas que não estão escritas na Bíblia, mas eu interpreto dessa forma. Se a gente olhar Êxodo 12, 40,
Êxodo 12, verso 40. Quando começa a contar, quando o povo foi liberto do Egito e tal, fala, ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Bom, 430 anos eles viveram como escravos lá. Mas o que fala lá que a gente leu em Gênesis 15, 13? Que Deus tinha prometido que eles iam ficar por 400 anos como escravos. Teve 30 anos aí de diferença nessas contas. Eu acredito que esses 30 anos é aquele muito tempo que estava escrito, que fala que teve que esperar o faraó morrer para continuar o trabalho. Ou seja, isso aqui sou eu interpretando, tá? E tem coisas que a gente não pode afirmar porque não é o que está escrito, mas sou eu interpretando que teve milhões de pessoas que ficaram como escravos porque Moisés tentou fazer algo sem a instrução correta. Porque Moisés tentou fazer a obra de Deus na força do seu braço. Conta que eram 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Naquela época o povo tinha filho igual coelho, né? Então era 10, 12 filhos cada um. Então se for calcular de acordo com os números que a gente vê, a gente ia chegar aí numa população de uns 10 milhões. Mas se for conservador, fala, não, cada um era um homem, uma mulher e uma criança. Se for bem conservador, você chega em mais de 1 milhão de pessoas. 1.800.000, quase 2 milhões, sendo conservador. Essas 2 milhões de pessoas, de 2 a 10 milhões, ficaram 30 anos sofrendo como escravos. Por quê? Que Deus não queria cumprir o seu propósito. Deus tinha preparado tudo, separou uma pessoa, capacitou, mas aquela pessoa não cumpriu o seu propósito ali. Moisés tinha uma missão na terra, só que o pecado dele começou a atrapalhar a missão pessoal dele e começou a atrapalhar outras pessoas. E Moisés, no final de contas, não conseguiu completar a missão dele. Quando chegou no ponto de chegar lá, ele já estava velho e Deus olhou e não se agradou de tudo que Moisés fez. Moisés, ele deu algumas mancadas, né? Se a gente olhar Deuteronômio 34:4, finalzinho da vida de Moisés, o último capítulo de Deuteronômio. Então, Deuteronômio 34:4, o Senhor disse, essa é a terra que eu prometi sob juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, quando lhes disse, eu a darei aos seus descendentes. Permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio, não entrará naquela terra. Então isso aqui é Deus falando com Moisés, falando, sabe aquela terra que eu prometi lá para Abraão lá atrás? Lembra quando a gente leu agora, que Abraão chegou, Deus falou assim, olha para lá, olha para cá, tudo isso aqui vai ser seu e da sua descendência, né? Agora Deus virou para Moisés e falou, está vendo, a terra é aquela lá, que você está vendo lá longe, só que você não vai chegar lá. Por que Moisés não pôde chegar lá? Deuteronômio 32, no verso 51. Deuteronômio 32, 51. Assim será, porque vocês dois foram infiéis. Vocês dois eram Abraão e Arão. Vocês dois foram infiéis comigo na presença dos israelitas, junto às águas de Meribá, em Cádiz, no deserto de Zim. E porque vocês não sustentaram a minha santidade no meio dos israelitas. Ou seja, Moisés não foi um bom representante da santidade de Deus. Moisés cirou em alguns momentos. Deus chamou ele para fazer e ser um representante de Deus diante do povo, mas ele não estava à altura do que Deus queria. As ações de Moisés não honraram a Deus, e por isso ele não pôde completar a missão dele. Bom, o que acontece então? Deus desiste, então desencana, ninguém vai para a terra prometida, cancela, você errou na cláusula aqui, cancela o contrato. Não é assim que funciona. Como eu falei, as promessas de Deus nunca vão ser frustradas, né? Deus prometeu, Ele vai cumprir, de uma forma ou outra.
E todos nós temos um lugar nos planos de Deus. Se a gente for pensar, nossos pecados têm consequências para a gente e para as pessoas que estão ao nosso redor. Nossos pecados têm consequência no plano espiritual. Se a gente for pensar, não é só aqui na terra que a gente sofre consequências, né? Às vezes para a nossa missão. Se Deus escolheu você para ter uma missão aqui na terra e fazer alguma coisa, quando você peca, quando você desagrada a Deus e se afasta dessa missão, vai ter consequências para isso. Vai ter consequências para você e para a missão, né? Para as pessoas que estão precisando receber o que for que Deus planejou para você. O que a gente faz não fica só aqui. Nossas ações têm repercussão na eternidade. O que a gente faz não é só aqui para a terra, tá? E se a gente for pensar, todos nós seremos julgados em algum momento. Às vezes a gente olha e fala, não, julgamento é para o infiel, é para o pecador, né? Não, porque a gente olha, não, eu aceitei Jesus, então está tudo certo. Tem algumas coisas que a gente olha na Bíblia e às vezes parece até estranho, porque a gente muitas vezes prega um evangelho que não é o evangelho que está na Bíblia. A gente simplifica algumas coisas na hora de pregar, depois parece que não, está tudo certo, você entregou a vida para Jesus, você não precisa fazer mais nada, né? Não, pode continuar a sua vida do jeito que você estava, né? Que não tem problema nenhum. E não é assim. Quando a Bíblia fala que todos nós vamos estar diante de Deus no último dia para o julgamento. Vai ser aberto o livro, que é o livro da vida, com os nomes daqueles que entregaram a sua vida para Jesus, mas vai ser aberto também os livros, que dá a entender que são livros onde vão estar as nossas ações, né, o que a gente fez, né. Vamos dar uma olhada, 2 Coríntios 5:10. Em algum momento depois a gente conversa com calma só sobre o julgamento, né? Sobre como que vai ser, né, no último dia, que tipo de coisas serão julgadas. Mas nesse momento é importante a gente entender que todos nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, né, pelo nosso posicionamento diante dos homens, nosso posicionamento diante de Deus. 2 Coríntios 5:10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Então, primeira coisa, todos, né, quando ele fala todos nós, Paulo está se incluindo aí. Paulo vai passar pelo julgamento de Cristo no último dia, né, e você não é mais especial que isso. Todos nós vamos passar por um julgamento no último dia, e vamos ser avaliados de acordo com as nossas obras, e vamos receber uma recompensa. Recompensa, é interessante que a gente normalmente pensa, não, é uma coisa boa, né? Mas recompensa pode ser uma bênção ou uma maldição, dependendo de o que você fez, né? A recompensa por um crime é ir para a prisão. A recompensa pelo seu trabalho durante o mês é o seu salário, né? Então, cada tipo de atitude tem uma recompensa, né? 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. É interessante pensar que tem gente que às vezes olha e fala assim, não, reino de Deus é comunismo, todo mundo recebe tudo igual, né? E não é assim que está escrito na Bíblia, né? Amém, você entregou sua vida para Jesus, tem Jesus como seu Senhor, né? Você é salvo. Mas as nossas atitudes vão nos diferenciar em algum momento, né? Existe o galardão, são coisas que a gente raramente fala, né, como igreja, mas existe um galardão de acordo com as nossas obras. O que é o galardão? Uma recompensa, é uma coisa extra, né? Vamos ver, ó. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo,
que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Então, é um texto complexo, mas as nossas obras vão ser aprovadas ou provadas através do fogo até. Vai ser um momento de perrengue ali que vai mostrar, pode ser isso na terra, não dá... Porque quando ele coloca aqui o dia, e está um dia com D maiúsculo aqui na minha versão, cadê aqui no 13? Sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz. Quando coloca o dia em letra maiúscula, está falando do grande dia, o dia do julgamento final. Então, nesse momento, no último dia, no dia do julgamento, as suas obras vão ser analisadas. E Deus vai olhar e falar, o que você está fazendo? Quando ele coloca aqui, suas obras, você está construindo sobre o alicerce de Jesus, mas isso é com ouro, com prata. O que significa? Na Bíblia, o simbolismo dos metais aí é um simbolismo de coisas espirituais, é de investir no reino de Deus espiritualmente. E madeira, palha, é simbolismo de obra de homens. Então, é aquela coisa, você pode até estar fazendo coisa na igreja, não, eu vou fazer aqui uma grande campanha de, sei lá, vou inventar uma coisa, jogos de videogame, sei lá, você inventou na sua cabeça que o seu ministério é ter um campeonato de jogo na igreja, ou jogo de futebol, sei lá, o que você imaginou na sua cabeça. Mas não foi coisa que Deus falou para você, você tirou da cartola, não, eu vou fazer isso aqui. Você pode estar fazendo, achando que está fazendo para Deus, mas Deus não te pediu para fazer aquilo. E de repente você está lá gastando tempo, isso aí é a obra que você está fazendo, que é a obra de palha. No último dia vai vir o fogo, vai queimar, isso aí não vai restar para nada. Você vai ser aprovado, por ser um cristão, que nem ele fala, ser aprovado, mas pelo fogo. Vai ser aprovado, você vai olhar, nossa, tudo que eu fiz não valeu nada. Mas, se você tiver obras que são obras eternas, você vai passar por esse fogo e vai sobrar suas obras. Isso vai virar um galardão. Então é interessante pensar isso. E a gente tem que começar a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Porque se a gente for olhar, o Moisés, ele tentou, aquela obra do Moisés no começo lá, que ele foi lá e tentou libertar o povo e matou o egípcio. Aquilo lá foi obra da carne. Aquilo lá serviu para alguma coisa? Não. E a gente tem que pensar nas nossas obras. O que eu estou fazendo? Por mais que eu ache que eu estou fazendo uma coisa super espiritual, precisa ver se isso aí é obra de palha ou é de ouro. A gente tem que se avaliar constantemente. Avaliar e pensar, o que eu estou fazendo? Meu trabalho. Muita gente não para para pensar, mas nosso trabalho tem que refletir alguma coisa. A gente não está aqui só para juntar dinheiro. Nosso trabalho tem que ser para Deus. Eu olhar e falar, Deus, que no meu trabalho eu possa refletir a Tua luz, que seja uma coisa que vá render frutos para o Senhor. A gente tem que começar a se avaliar. Começar a nos avaliar constantemente. 1 Coríntios 11, 28, é uma passagem que a gente lê às vezes na hora da ceia. Mas é uma coisa que se repete, na Bíblia, em vários momentos, da gente parar e se avaliar, e se examinar. Eu peguei essa passagem aqui porque eu peguei no dicionário para olhar, e está aqui, examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse examine-se, o que significa isso? No original fala assim, verifique se isso aí é genuíno, se é original. Sei que quando já tiveram a oportunidade de comprar alguma coisa, depois você descobriu que era falsificado, uma coisa, você comprou, investiu, pagou caro, às vezes você olha e fala, é uma porcaria isso que eu comprei, não serve para nada. Eu já comprei uma corda de guitarra, comprei da China, na hora que chegou eu falei, nossa, que coisa que eu comprei. É uma corda de guitarra, estava tudo escrito errado, aquela impressão caseira, daí pus a corda, uma das cordas não afinava, joguei fora, dinheiro que foi para o lixo.
E aí é a mesma coisa. As nossas ações estão genuínas, realmente vieram do coração de Deus, e o que eu estou fazendo é 100% original, direto do coração do Pai. Esse examine-se tem que ser constante na nossa vida. Quando Paulo coloca ali, está no contexto da ceia, então ele está falando, examine-se, pois, o homem, e daí você vai fazer fazer parte da ceia. É um momento de bênção, a ceia. É bênção se você estiver com a cabeça no lugar certo, consciente do que você está fazendo, e é uma obra. Quando ele fala examine-se, verifica se é genuíno, se você faz parte do corpo, né? Se você não é uma peça solta aí que não está conectada com o resto. 1 Coríntios 2 é um texto meio complexo. 2, do 11 ao 16. Então, 1 Coríntios 2, do verso 11 ao 16. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, nós, porém, temos a mente de Cristo. É um texto difícil, às vezes, a gente olha e fala, eu li e não entendi nada, né? Mas vou tentar explicar rapidamente aqui. Ele fala assim, a gente é um ser humano, é natural, né? A gente naturalmente não consegue entender as coisas espirituais, mas Deus deu o Espírito Santo para a gente, né? E o Espírito de Deus conhece todas as coisas, e o Espírito de Deus consegue discernir as coisas espirituais, né? E a gente vai discernir as coisas espirituais pelo Espírito, tá? Então, é espiritualmente que você entende as coisas espirituais. E essa passagem aqui, o 15, né, tem algumas versões que a gente olha, discernir parece uma coisa meio entender as coisas, mas na revista atualizada, por exemplo, fala assim, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então, o homem espiritual, né, então o nosso espírito, né, o espírito daquele que anda conectado com Deus, esse tem que julgar todas as coisas. Então, quando Paulo coloca lá, examine-se, pois, o homem a si mesmo, não é só racionalmente, é examinar, ver se bate no espírito, tá? Tem algumas coisas que a gente vai ter que começar a julgar nas nossas ações, que não é só, o que eu estou fazendo não é ilegal, não é assim. Você tem que ver se o Espírito de Deus vai confirmar no teu espírito, deixar o Espírito julgar, e falar, isso que eu estou fazendo, está certo? Isso que eu estou fazendo, está de acordo com o Espírito de Deus? Está de acordo com o que Deus quer que eu faça? Isso que é julgar, né? Quando ele fala do Espírito julgando todas as coisas, essa tem que ser a nossa atitude, não usar só a mente vai entender as coisas naturais, eu vou no supermercado fazer a compra, aqui eu faço a conta com a cabeça, mas na hora de conversar com a caixa, a pessoa que está ali no caixa, eu tenho que ter o discernimento espiritual, porque Deus pode estar querendo falar com aquela pessoa. Então, às vezes, as nossas ações têm que estar conectadas, né? A mente e o espírito. Amém? Porque quem não julga, é interessante a gente ter essa coisa, não devo julgar ninguém, né? Mas quem não julga, acaba sofrendo juízo. Tá, eu vou pegar aqui algumas passagens para mostrar isso. As nossas atitudes têm que ser julgadas constantemente, e a gente tem que julgar também o que está ao nosso redor. Julgar é olhar, o que o juiz faz? O que é julgamento? O juiz olha a situação, né, fala,
você falou isso, bom, de acordo com a nossa lei, então, o resultado tem que ser esse, tem que tomar essa decisão. Né? Ele tira uma conclusão em cima do que ele observou. Isso que é julgar. É dar um destino para o que vai acontecer ali. Se a gente passar desligado em tudo, a gente não está julgando. Mas se a gente vê uma coisa estranha, fala, peraí, vamos conectar aqui. Espiritualmente, eu estou sentindo alguma coisa de Deus? Né? Na cabeça, eu estou lembrando de algum versículo que fala sobre essa situação? Né? E buscar julgar a situação que está acontecendo. Apocalipse 2:2. O livro de Apocalipse é interessante, que é um livro que traz alguns exemplos. O anjo trazendo a mensagem do Senhor Jesus para as igrejas. E Apocalipse 2:2 fala assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho árduo, a tua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus e que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. O que é isso? É Jesus falando para uma igreja, parabéns, vocês julgaram bem uma situação, vocês olharam ali, tinha uma situação, apareceu alguém se dizendo apóstolo, vocês julgaram bem e perceberam que eram impostores. Então, parabéns, troféu, joinha que vocês ganharam, né? Vocês ganharam o parabéns de Jesus. Vamos ver agora, no mesmo capítulo, Apocalipse 2, 18 ao 23. Já no 18 tem uma outra igreja, uma igreja que não teve a mesma sorte, eles não julgaram uma situação. Apocalipse 2, 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: essas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Então Deus já começou, meu olho está que nem fogo, mas você consegue imaginar essa visão? Né? Para um, Jesus se apresenta, parabéns. Para o outro fala, meu olho está pegando fogo aqui. Conheço as tuas obras, o teu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Até agora, você tem feito muita coisa, está muito legal. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometerem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. É interessante, né? É um tema recorrente aí, de retribuir de acordo com as obras. E aqui essa igreja, o que aconteceu? Apareceu uma mulher ensinando um monte de bobagem lá, e o povo aceitou, não julgaram. Então, esses que não julgaram, Deus deu um tempo ainda, avisou, deu um tempo, falou, eu já avisei, deu um tempo, vocês não se arrependeram, vai vir juízo, vai vir desgraça, vai morrer gente, vai ficar gente doente, né? Deus já começou a jogar maldição para aquele povo. Por quê? Porque eles tinham uma obrigação de julgar aquela situação, não julgaram, Deus falou, eles não ouviram, e aí veio a desgraça. Tá? Em resumo, Deus quer que a gente julgue as situações. Como? Não é só com a mente, espiritualmente. Se você julgou, você pode ter um bom lugar na história. Mas se não julgar, muito provavelmente vai vir o juízo de Deus. Teve uma vez que eu estava em casa, e às vezes não é nem uma coisa espiritual só. Eu estava com aquela fominha antes de dormir, não sei quantos já tiveram, Paulo está ali. Eu já tinha jantado, mas queria comer alguma coisa, abri a geladeira, né? Eu olhei, tinha uma manga, vou abrir a manga, né? E a manga era uma mangona grande, né? Eu cortei ela, pus no prato e tal, comi um pedaço, comi dois. No terceiro pedaço, na hora que espetei o garfo, eu senti assim uma coisa vindo na minha cabeça: o próximo será para juízo. Eu falei, nossa, que coisa estranha, né? Que eu já estava satisfeito, né? No momento, no segundo pedaço eu fiquei satisfeito, falei, nossa, tá bom, né? Matou aquela fominha. Na hora que eu espetei o terceiro, já seria gula, já estava comendo mais do que precisava.
E Deus deu aquele alerta, né? Não sei o que poderia acontecer ali, se é uma diabetes ia começar, alguma coisa, ou se é simplesmente alguma coisa no mundo espiritual, por ser gula, mas Deus alertou. E às vezes a gente não para pensar nessa questão do juízo de Deus. É uma coisa que a gente não gosta de falar, né? Vai vir maldição, né? Porque tem até uns pregadores meio esquisitos que ficam lançando maldição no povo, né? Bom, deixa para lá. A gente tem que julgar, né? A gente tem que julgar e analisar a situação e falar, isso aqui no nosso meio a gente não vai aceitar esse tipo de coisa, né? Tem coisas que Deus pode, né, lançar uma maldição, se for o caso. É que nem aconteceu lá, essa mulher está pecando, eu já avisei, dei um tempo, não se arrependeu, vai vir maldição, né? Bom, as nossas ações, então, têm que estar alinhadas com o coração de Deus. O que a gente faz, a gente tem que olhar e falar, Deus, o que eu estou fazendo? Está de acordo com a tua vontade? Começar a julgar no nosso dia a dia o que a gente está fazendo. Pequenas coisas, que nem eu falei, de comer uma coisinha ali, passou do ponto de satisfeito para o ponto da gula, né? É uma pequena coisa, parece, mas é um alerta que tem que piscar no nosso coração, e se a gente estiver sintonizado com Deus, em pequenas coisas a gente vai começar a prestar atenção. E Deus tem planos, né? Como a gente falou no começo, Deus tem promessas. Deus fez uma promessa para Abraão, uma promessa bonita, e Deus tem planos para a nossa sociedade, Deus tem plano para esse bairro, Deus tem plano para a sua família, para a sua vida, amém? Mas Deus precisa de pessoas para fazer algumas coisas específicas. Se a gente olhar Ezequiel 22, é um texto bem famoso, Ezequiel 22, 29. Lembra até um pouco o Brasil aqui. Que fala assim, ó: o povo da terra pratica extorsão e comete roubos, oprime os pobres e necessitados e maltrata os estrangeiros, negando-lhes justiça. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei, como meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Então aqui nesse caso, Deus olhou para uma terra, estava um monte de injustiça, um monte de coisa ruim acontecendo, e falou, ó, eu estou procurando alguém para se colocar entre a minha ira e esse povo que está fazendo um monte de coisa errada, mas não achei ninguém. Daí, se a gente for lembrar, a gente falou do Moisés, Moisés teve essa atitude, quando Deus falou, vou destruir esse povo, fizeram bezerro de ouro, vou matar todo mundo, Moisés falou, não, espera aí, eu estou aqui, né, se for para matar eles, mata eu junto, né, risco o meu nome do livro da vida, né. Moisés se colocou na situação de falar, não Deus, eu estou aqui como intercessor, não judia desse povo, né. E nesse momento aqui em Ezequiel, Deus olhou para o povo e falou, está uma desgraça, está tudo ruim, eu preciso de alguém com um papel específico para cumprir essa missão, mas não achei ninguém. E às vezes Deus tem um propósito, tem uma promessa que Ele fez e tem um quadradinho ali, é um jogo de quebra-cabeça ali que está faltando uma peça. E se não tiver completo, por aquela peça ali, não vai dar certo. Vai vir maldição, vai vir coisa ruim, e às vezes aquela peça é você. Se a gente for pensar, na igreja, cada um tem uma função. A igreja fala, a igreja é o corpo de Cristo. A gente vai entrar nisso daqui a pouco, mas Deus está procurando. Quando Ele coloca aqui, ó, procurei entre eles um homem que erguesse o muro, tivesse uma função ali, mas eu não encontrei um só. Então Deus tinha um propósito, a vontade de Deus era que aquele povo não sofresse, mas não achou ninguém para cumprir aquele propósito. E daí, Deus é justo. Pelas ações daquele povo, eles seriam castigados. Mas Deus não queria ver aquele povo sofrendo. Deus queria que tivesse uma pessoa ali para cumprir aquele propósito, mas não achou ninguém.
E às vezes Deus tem um propósito no seu trabalho, na sua escola, no seu bairro, na sua vizinhança, na sua família. E não está você lá com as mãos erguidas e fala: Deus, eu estou aqui pronto para cumprir esse propósito. A palavra de Deus fala que nós somos colaboradores de Cristo. 1 Coríntios 3, mostra muito bem isso, que a gente pode estar fazendo coisas, mas a gente tem que cooperar com Cristo. 1 Coríntios 3, 5. Afinal de contas, quem é Apolo, quem que é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que regam tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Então, voltando aí nessa, você tem uma função, um tem um propósito de plantar, um tem um propósito de semear, e cada um vai ser recompensado de acordo com o seu trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus. Presta atenção nessa palavra, cooperadores. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, outro está construindo sobre ele, contudo, cada um veja como constrói. Cada um veja como que vai construir. Então, é interessante pensar que tem algumas coisas no reino de Deus que Deus deu uma certa liberdade para a gente agir. Quando ele fala, somos cooperadores, algumas versões trazem como colaboradores. O que é um cooperador? Não é só um assistente, não é só uma pessoa que recebi a ordem e vou lá fazer. Eles estão ali no mesmo nível, decidindo juntos. O cooperador coopera junto, o colaborador labora junto, trabalha junto. Eles são cotrabalhadores, eles fazem as coisas juntos. Então Deus tem uma missão e Ele está procurando alguém para cumprir essa missão. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes tudo que Deus está esperando é alguém que ergue a mão e fala: Deus, estou eu aqui, me envia. Eu quero fazer o que o Senhor me chamou. E não é para fazer qualquer coisa, tem que estar em sintonia com Deus. Porque, se a gente continuar aqui, contudo cada um veja como constrói. 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E aqui a gente entra naquele texto que a gente leu. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá a recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Então, Deus deu uma certa liberdade para a gente trabalhar. Você pode colocar palha ou você pode colocar pedras preciosas na obra de Deus. Você pode dedicar o seu melhor ou você pode dedicar o resto do tempo que sobrar. Você pode fazer obra de mãos de homens ou você pode fazer o que está no coração de Deus. Como que você descobre o que está no coração de Deus? Buscando a Deus. Tem que estar em conexão com Deus. Bom, Deus tem planos. Os planos de Deus não podem ser frustrados. E se a gente olhar, naquele exemplo que a gente deu lá do Abraão, Deus prometeu, chegou lá no Moisés, que era o cara separado para fazer aquela obra, foi treinado, capacitado, daí deu mancada, não conseguiu completar. Deus desistiu? Não. Deus não desistiu daquele povo, não desistiu daquela promessa. O que ele fez? Cumpriu a promessa através de outra pessoa. Levantou Josué. Josué era uma pessoa fiel a Deus. Ele era justo e reto. Se a gente olhar, não vai dar tempo de ler agora, mas Êxodo 33, 11. Josué era o cara que ficava na porta da tenda. Ele queria ficar o mais próximo possível de Deus. Enquanto todo o povo ficava com medo, ele ficava o mais próximo que ele podia chegar da presença de Deus. Quando mandaram eles como espias, vão lá ver a terra e tal,
Todo mundo ficou com medo dos gigantes que tinham lá, não, pessoas muito grandes, vão matar a gente. Ele falou, não, a terra é boa, e se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Josué confiava na palavra de Deus. Josué foi o cara que virou e falou, ó, não sei o que vocês vão fazer, mas eu e minha casa vamos servir a Deus. Estão comigo? Então, ele levou o povo a servir a Deus. Esse era o Josué. Ele cumpriu a promessa que Deus tinha dado para Moisés, e Moisés não fez. Quando Moisés saiu lá do Egito, mandou circuncidar. Um pouco antes até, o Moisés circuncidou o filho dele, porque o anjo ia vir matar, porque ele não estava cumprindo o que Deus tinha mandado. O Moisés tinha alguns momentos de falha ali. E o Josué, o que ele fez? Quando ele assumiu a liderança do povo, a gente vai entrar na terra prometida, só que, peraí, vamos fazer um compromisso aqui, aliança. Deus mandou circuncidar o povo, então vamos circuncidar. Vai doer? Vai. Vai ficar todo mundo caído aí no chão? Vai. Mas a gente não vai lutar contra o inimigo se não estiver cumprindo nossa parte. Então Josué foi essa pessoa que não importava o que estava acontecendo, ele estava com Deus, e Deus usou ele. Então Deus tinha uma promessa. Moisés deu mancada, mas Moisés ficou, é uma pessoa que é uma bênção, a gente vê as histórias, quanto que Deus usou Moisés, mas infelizmente ele não conseguiu completar a missão para a qual ele foi chamado, mas Deus terminou aquela missão. Deus não deixou a sua promessa ir para o ralo, Ele levou aquele povo até aquela terra e fez eles dominarem aquela terra. Se a gente olhar, Deus cumpriu essa promessa, e a gente está aqui, em São Carlos, no Brasil, e Deus tem promessas para São Carlos, para o Brasil, para a sua família, para o seu trabalho, onde for, mas Ele quer alguém, Ele olha, Deus está procurando, quando a gente leu lá, Deus estava procurando alguém para cumprir uma tarefa específica, e não achou ninguém, mas Deus está olhando e fala, tem um quebra-cabeça, está faltando uma peça, e essa peça é você, amém? Pode ser você essa peça, de olhar e falar, Deus, eu vou cumprir o teu propósito, e eu me encaixo aí. Na igreja, se a gente olhar 1 Coríntios 12, 27, fala que a igreja é o corpo de Cristo, o corpo é a cabeça, a igreja, o corpo está ligado na cabeça, Jesus é o cabeça, e se a cabeça dá uma ordem, o corpo vai lá e faz. Então como que Jesus vai cumprir as suas coisas aqui na terra? Ele pode agir de forma sobrenatural? Pode, mas o primeiro modo, o modo preferencial é usar o corpo dele, que é você, amém? Você é a mão de Jesus aqui, você é a boca de Jesus, amém? Então quando Jesus quer falar, Ele tem que usar você, não importa se você se acha pequeno, você fala assim, não, eu acabei de aceitar Jesus, eu conheci agora, Jesus quer usar o seu corpo, e você faz parte do corpo de Cristo, e lembre, se estiver anotando, Mateus 25, do 14 ao 30, a parábola dos talentos, Jesus conta a história lá de um chefe que deu talentos para cada um, e no final voltou para cobrar o resultado. E é interessante que eu sempre li e reli pensando, não, ele voltou para cobrar o resultado, mas não é isso que está escrito, ele voltou para dar recompensa, de acordo com como cada um usou os talentos. O que usou bem, ganhou mais, o que não usou bem, foi jogado no fogo. Então Jesus está aí, Ele vai voltar um dia, e qual vai ser a recompensa das suas obras? A gente tem que começar a se julgar, se analisar e falar, o que eu tenho feito? Deus está procurando alguém, amém? Que você possa fechar seus olhos agora e se colocar diante de Deus. Repensa as suas atitudes, repensa a forma como você tem vivido, como você tem gasto o seu tempo. Deus, nós estamos aqui, Pai, nós ouvimos a Tua palavra, e nós queremos cumprir o Teu propósito, nós queremos ser a peça que falta nesse quebra-cabeça, Deus. Nós queremos ser usados por Ti para cumprir essa função específica que o Senhor está procurando. Os Teus olhos estão olhando para a terra agora, Pai, que o Senhor possa nos encontrar, Pai, que o Senhor possa encontrar cada um de nós prontos para cumprir a Tua função, Pai. Deus, eu sou Teu,
Deus, eu quero cumprir a tua função, Pai. Deus, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um, Pai. Como que a gente pode estar agindo? Como que a gente pode estar gastando o tempo que o Senhor nos deu? Deus, e que a gente possa cumprir o teu propósito. Deus, nós sabemos que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E mesmo que o diabo tente, ele vai falhar e vai cair, porque nós somos teus, Pai. E nós nos entregamos a ti, Pai. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos, Pai. E te pedimos, Espírito Santo de Deus, acende o nosso coração, para que a gente possa estar atento e possa julgar todas as coisas espiritualmente. Fica com a gente, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Que vocês possam estar dispostos a cumprir o propósito de Deus, sempre julgando, sempre olhando, falando, o que eu estou fazendo, o que Deus quer, o Espírito de Deus está confirmando. Amém? Amém. É isso aí.